Olá, minha gente, tudo bom? Mais uma semana, mais um tema, mais um encontro com você. E dessa vez nós vamos falar sobre crenças. Nós já abordamos isso aqui algumas vezes. Hoje o tema é bem específico, né? Minhas crenças são limitantes ou expansoras? Como é que é? Você já pensou nisso? E por que falar de crenças é algo que pode ser interessante, que pode ser importante? Porque as nossas crenças direcionam a nossa vida. As suas crenças direcionam a sua vida. E às vezes a gente reclama tanto da vida, não é? E sem darmos o devido valor, sem termos a devida compreensão do que está acontecendo. Aqui são algumas pistas, né? A partir do meu olhar, como terapeuta sistêmica, consteladora, aplicadora de barra de Access, há algumas pistas que eu tenho o maior prazer de poder estar aqui com você, apresentando essas pistas, né? E aproveitando para refletir sobre elas, né? Novamente, né? Eu acabo passando por esse processo também. E quero te lembrar do like, né? Se você puder dar, de você poder pensar em compartilhar, se for um material interessante para você, sempre pensando em contribuir, né? Com alguém, na possibilidade de levar para alguém um jeito diferente de olhar para a sua vida e de repente poder melhorar as coisas ao seu redor. Tá certo? Então, olha só, crenças, né? Crenças, um conjunto de ideias que se tem sobre algo, não é isso? Crenças pode ser pensamento, né? Também sinônimo de pensamento, de convicção, né? Um processo mental que diz respeito a alguma coisa que você acredita. E isso pode ser de uma forma consciente ou inconsciente. Porque nós recebemos crenças, nós somos impregnados por crenças antes mesmo de nascermos. Certo? Ainda no útero, nós assimilamos todos os movimentos que são feitos, que são passados para nós através do corpo materno. Então, aí a gente já começa a receber informações, a fazermos conexões que não são conscientes, mas que já estão deixando marcas em nós. É bom que a gente perceba isso, tenha uma consciência sobre isso, porque não sei para você, mas para mim, dá a ideia da preciosidade da nossa vida, do quanto nós somos responsáveis por aquilo que fazemos com ela, não é verdade? E aí a gente já tem exemplos, né, que a neurolinguística revela para nós, os estudos sistêmicos, né? Então nós já temos aí o coaching, tantos estudos, tantas formas que se tem de perceber como a gente vai, como se fôssemos uma esponja, deixando absorver por coisas que vêm do externo. Certo? Então, coisas que a gente ouve, que a gente sente, às vezes não precisa ser dito nenhuma palavra. O bebê, quando está no útero, ele não fala, né? Ele não tem nem tem
tem a compreensão do vocabulário de um idioma. No entanto, quantas coisas que ele está ali já recebendo através de sensações. E isso acontece conosco a vida inteira. Depois que a gente nasce, continua acontecendo. Essas coisas que vão chegando para nós, né, através de códigos de linguagem dos mais diferentes tipos, vão entrando em nós, né? Nós vamos absorvendo tudo isso, captando tudo isso, e essas coisas dentro de nós vão criando em nós aquilo que passa a ser uma verdade, né? Uma verdade. A gente vai pautando a nossa vida, a gente vai pisando, né? Trilhando o nosso caminho em cima dessas verdades. Então, são como ímãs, né? Nós cremos e tudo vai sendo criado a partir daquilo que a gente crê, né? Porque vamos pensar assim, no mundo hoje, por exemplo, nesse instante, nesse momento, que se nós pudéssemos fazer essa pergunta, se nós fizermos essa pergunta, o que é o mundo para você? Não é? Cada um de nós vai responder de um jeito diferente. Eu vou parar, vou pensar e vou oferecer a minha resposta, né? Você vai fazer o mesmo. Algumas pessoas não vão nem pensar, não vão dar a devida importância, vão simplesmente emitir sons, expressar palavras que para ela diz respeito ao que significa o mundo. Alguns de nós podem responder essa pergunta nem se vendo como parte desse mundo. É como se o mundo estivesse aqui e a pessoa num outro ponto. Só que, na verdade, nós somos o mundo. É uma pergunta que, quando eu respondo, eu também estou me colocando numa situação de perceber o que eu faço nesse mundo, quais são os meus movimentos, quais são as minhas atitudes. Então, o sentido, o que é esse mundo, o significado, o sentido disso é muito diferente para cada um de nós, certamente, não é mesmo? No entanto, o mundo é um só. Né? E aí você vai começar a perceber que para aquela pessoa que o mundo representa algo pesado, muito pesado, como se ela carregasse o mundo nas costas, para essa pessoa, será que a vida dela é diferente disso? Faça esse teste você. Se pergunte, faça essa pergunta para você mesmo, no primeiro momento, e depois algumas outras pessoas do seu entorno. Observe se o olhar que a pessoa tem sobre o mundo corresponde a o que representa a vida dela, os movimentos da vida dela. Observe se para a pessoa que acha o mundo algo interessante, desafiante, observe se a vida dela, ela também considera associada a esse mesmo aspecto. Então, as coisas elas não acontecem por acaso. A maneira da gente olhar como as coisas acontecem é como a gente traça o nosso percurso. Olha a responsabilidade. Você percebe isso? Tem muita gente que acredita que algo é como é e a pessoa está fora desse algo. Não tem nada a ver comigo isso, né? E aí, então, a responsabilização,
ou a desresponsabilização sobre as coisas faz com que o movimento, as criações, a vida, né, daquela pessoa seja condicionada por um jeito ou por outro jeito. Tem certo ou errado? Não, não tem certo ou errado. Mas tem a forma mais sábia, vamos dizer assim. Existem maneiras mais sábias, mais sutis, mais promissoras de se conduzir as coisas, né? E outras que acabam entrando num ritmo, num perfil mais assim negativo. Só que o positivo ou o negativo, eles vão se mostrar a partir das minhas crenças, das crenças que eu tenho. Olha que maravilha que é isso, né? Poder perceber, poder ter a compreensão de como eu posso, se eu quiser redirecionar, se você quiser redirecionar as coisas, mas nada está dando certo, mas no que você acredita que é certo? Será que você está se dando o voto da certeza para essa vida? Ou pelo menos você está no caminho da busca de uma certeza, da busca de algo que seja promissor para você? Porque se você não estiver nessa busca, se você não tiver essa compreensão, como é que a sua vida pode ser algo construtivo? Né? Ainda a gente seguindo um pouquinho mais, né? Nós temos, observem como nós temos, não sei se você consegue observar em você, quais são as palavras mais comuns ou as frases mais comuns que você usa. A gente tem um pouco essa coisa, né, que vai entrando no nosso repertório, né, que vai fazendo parte, e a gente tem alguns termos que eles são mais usuais, né? Eu, por exemplo, quando eu falo para vocês aqui em ampliação da consciência, né? Muitas vezes eu falo sobre isso, muitas vezes eu falo em atitude de reflexão, né? Então, são termos que revelam para vocês e para mim a minha forma de lidar com a vida, como vem sendo a minha trajetória, como eu compreendo, como eu dou sentido e significado. Mas, por exemplo, veja isso de algumas frases que a gente ouve no dia a dia, né? Não sei se você pronuncia ou você ouve com certa frequência frases como essa daqui do tipo: você não vale o que você come. Ou você é muito burro, ou então você faz tudo errado, é sempre assim. Ainda, esse mundo é muito perigoso. Eu não tenho dinheiro para nada, nem sei o que é isso, ter dinheiro. Ou dinheiro é algo muito sujo. Ou ainda, eu não tenho tempo para nada. Tudo precisa ser perfeito. Comigo, tudo precisa ser perfeito. Com as pessoas que trabalham comigo, elas têm que ser perfeitas. Ou não consigo me organizar, ainda não consigo emagrecer, não consigo. Ou ainda, sou muito velho para fazer isso. Isso não é para minha idade. Então aqui eu estou te dando alguns exemplos, somente alguns exemplos, né?
de frases que são comuns da gente ouvir, não são? Você ouve ou fala algumas coisas assim. As pessoas muitas vezes falam ligadas no botão automático, né? Sem perceber, sem dar o devido valor para aquilo que ela está pronunciando, né? E para aquilo que ela está mandando para o outro, essa coisa negativa, né? Essa coisa que coloca a pessoa para baixo, né? No entanto, há formas de falar que fazem um movimento contrário, né? Que levantam. Foi maravilhoso o que você fez. Nossa, você não ganhou a medalha, mas para mim você já é vitoriosa, porque você estava lá competindo, né? Então, mas seja lá o que for que a gente fale, perceba também se essa fala ela está solta, evasiva, está falando por falar, ou se ela está associada a um sentimento. Porque seja o que for que eu fale, se for uma fala verdadeira, eu não estou falando para ofender, ou eu não estou falando para elogiar, né? Não é nada disso. Eu não tenho uma intenção, exceto expressar o que eu sinto de verdade. Então, a fala que eu tenho, ou as coisas, a forma que eu me expresso, ela vai passar uma crença de qualquer jeito, quer seja consciente, né? Seja desenvolvida com consciência ou não, de qualquer jeito. Agora vejam bem, se eu já sei que é dessa forma e eu começo a me trabalhar, né? Se eu mudo os meus sentimentos, eu acabo nem conseguindo mais fazer alguma coisa, ou pronunciar ou ter atitudes negativas. E isso é uma verdade. Não é que eu coloco uma máscara e finjo que isso está acontecendo. Porque fingir, minha gente, fingir não leva a lugar nenhum, né? Se alguém finge uma situação, a única pessoa que está sendo lesada de fato é ela mesma, mas ninguém, né? Se ela finge ou ela mente na expressão de um sentimento, ela está sendo lesada, né? Ela vai se prejudicar pela falta de autenticidade, né? Então é importante a gente perceber a seriedade da situação. É uma coisa tranquila, mas ao mesmo tempo requer a compreensão desse movimento, né? Desse movimento da vida, desse movimento para que seja um movimento expansor, né? Então, crenças definem comportamentos. Então, quando a gente diz, a minha vida está muito ruim, eu estou ditando essa força para a minha vida, e aí por mais que eu diga que eu estou procurando trabalho, por mais que eu diga que eu estou me esforçando, na verdade, todas essas palavras que eu falo, elas acabam não tendo nenhum sentido, porque elas não revelam de fato aquilo que eu sinto, né? Aquilo que eu sinto de verdade, se eu digo que a minha vida não vai para frente, né? Não adianta eu falar que eu estou me esforçando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, porque todo esse esforço ele acaba sendo em vão. Porque eu acredito que a minha vida não vai para frente. Então, essa é a verdade que já está impregnada, né? Então, quando nós mudamos o nosso sentimento, a forma de entender as coisas, a forma de nos movimentar na vida, a gente muda tudo, a gente muda todas as possibilidades para nós. E claro que isso tem a ver com espiritualidade, não é?
É claro, né, minha gente? Porque para eu acreditar que alguma coisa já está boa, né, eu já tenho fruto de algo que está bom agora, nesse instante, mesmo sem eu ver concretamente, né, mesmo sem eu pegar nessa coisa concretamente, eu já sinto isso. E isso é algo verdadeiro, essa sensação, é porque eu já tenho uma postura diferenciada na vida, certo? Então, Gandhi, a respeito das crenças, ele deixa para nós a seguinte ideia, né, que eu já tinha falado isso num outro momento para vocês e hoje vou repetir, que eu acho que tem tudo a ver. Com Gandhi, a gente aprende assim, que as crenças, elas se tornam pensamento, né? Se eu acredito em alguma coisa, eu acabo pensando muito dentro dessa coisa que eu acredito, em qualquer aspecto, seja familiar, profissional, eu acabo pensando dentro dessa caixinha da crença que já está em mim, né? Esse pensamento, ele vira palavras, porque o que eu penso, eu começo a expressar, certo? Então eu tenho o pensamento, eu tenho a crença, junto com o pensamento, junto com as palavras geram ações. Aquilo que eu falo, eu começo a fazer, a ter posturas naquela direção, né? Essas ações, elas geram hábitos, e os hábitos, valores, né? Sedimentam valores, e esses valores, eles vão traçando o meu destino, o meu cotidiano, né? Então vejam como as coisas elas vão se associando, né? Aí assim, o que está fora é um reflexo do que está dentro, né? Então a minha vida, ela flui a partir daquilo que está dentro de mim, daquilo que eu acredito. E isso é uma lei universal, né? É uma lei hermética, né? O Kybalion fala da lei da correspondência. O que está embaixo é igual ao que está em cima. Então, eu tenho uma vida que se assemelha, né, que corresponde às coisas que eu acredito, né? Então, é este o caminho da concretização. A concretização, ela vai se dar por esse caminho, pelo caminho daquilo que eu acredito. E daí, quando a gente percebe isso, nós vamos ver também que existem, então, as crenças positivas, né, que são as fortalecedoras, e as crenças limitantes, que são aquelas crenças negativas, né, aquelas crenças que tinha um desenho antigamente, né, era um Miena, que ela dizia assim, ó dia, ó azar, né? Para ela era curvadinha, né? Porque o corpo também expressa o que nós somos, pensamos e fazemos, né? Você vê uma pessoa sempre assim que anda com os ombros caídos, né? Cabisbaixa, expressão facial inexpressiva ou muito amarga, rude, né? É o sentido da vida para ela naquele momento, né? Isso que ela está mostrando, ela já mostra o que é, né? Como que está sendo o entorno dela, né? Então é bem importante a gente se olhar no espelho, a gente nós fazermos conosco, né, com nós mesmos, termos essa autopercepção, né, sem medo, sem julgamento, é você com você mesmo, você vai se observar,
né? E aí que mal que tem, né? A partir da observação, da consciência que você adquire na observação, você vai poder tomar a decisão. Deixo isso desse jeito ou não é isso que eu quero para mim? Você vai ter esse poder de escolha, né? Todos os dias nós temos o nosso poder de escolha. Todos os dias. Ah, mas sempre foi assim. Não. Até hoje você fez de um determinado jeito. Ok. O momento presente é o único momento que nós podemos refazer, reformular, recriar. Quando aconteceu algo lá atrás, nós não podemos mais mudar. O futuro ainda não chegou, então a gente não pode movimentar nada ainda. No exato momento de agora, sim. A partir de hoje, se eu quero, né, fazer algo diferente e de melhor por mim, se eu tomo essa decisão, se você toma essa decisão, ok, então você já tem aí tudo na sua mão para poder essa mudança acontecer, né? Então as crenças elas precisam ser trabalhadas, precisam ser olhadas, precisam ser observadas, né? Preciso dar valor para esse tipo de movimento do teu pensar, do teu sentir, do teu fazer. Você precisa se auto-observar, né? A nossa mente ela precisa ser educada, os nossos sentimentos também precisam ser educados, né? Então, porque senão a gente vai repetindo a mesma coisa, a gente vai fazendo a mesmice, a nossa vida vira uma mesmice. E aí aquelas pessoas que têm a vida dentro de uma mesmice têm a tendência de achar que a vida não tem sentido nenhum, porque a mesmice não oferece sentido nenhum, não é? Mas isso pode ser mudado, isso pode ser transformado. Então, perguntas interessantes para se fazer é bem bacana, né? Tipo, por exemplo, o que me impede de ser tal coisa, de fazer tal coisa, de ter tal coisa? O que me impede? Exatamente o que me impede? Então, que tipo de valor que eu dou para determinada coisa que eu quero ser, que eu quero fazer, que eu quero realizar? Que valor que eu dou para isso? Né? É o valor que os outros dão. Eu estou querendo algo, conquistar algo, ser algo, realizar algo, porque eu acho que isso vai fazer com que as pessoas me olhem de um jeito melhor. Eu estou preocupado com o que os outros vão pensar? Ou eu estou percebendo as minhas intenções reais, né? Eu estou querendo a minha evolução, a minha transformação positiva, independente dos outros. Então, é importante essa sinceridade com você mesmo. Talvez valha a pena, de repente, você escrever num papel, né, a título de curiosidade ou de aprendizado, aquelas frases que você fala mais, aquelas coisas que você acredita, né, que não são exatamente ditados populares, mas que são as frases que você fala, né? Presta atenção como você responde para as pessoas, como você dialoga, quais são as palavras e as frases que estão mais presentes no seu vocabulário. Escreve isso no papel.
Só escreve, vai escrevendo. E aí, numa hora que você estiver mais tranquila, para e olha para aquilo. Veja o que aquilo revela para você. Né? Percebe se é algo promissor, né? Se está dentro da linha da positividade, da expansão, ou o contrário disso. Você pode ser o primeiro observador do que está acontecendo de fato. Então, o que você está criando, né, para você? Como é que você se sente diante disso que você está criando? Né? Quando você percebe família, amigos, trabalho, vizinhança, vida, rotina, movimento de vida, como é que você se sente? Né? Será que você pode sentir, ser, fazer, realizar, crer de outros jeitos? Será que existem possibilidades infinitas para você? Você admite essa possibilidade de ter movimentos infinitos na sua vida que podem ser favoráveis a você? Universo, o que mais eu posso expandir na minha vida? Com o que mais eu posso contribuir? Que movimentos eu ainda não experimentei e posso experimentar? Então, existem perguntas que podem ser feitas para você observar, né? As respostas que vão vir, que vão chegar para você. O coaching, né? Coaching, PNL, que é a programação neurolinguística, os estudos sistêmicos, né? A própria física quântica, são estudos que nos ajudam a perceber melhor isso, tudo isso que eu estou aqui falando para vocês, a estudar melhor isso, a olhar mais de perto para tudo isso, né? Ajudam você a se conhecer melhor, se você tiver esse interesse, né? Uma terapia, uma abordagem terapêutica, um trabalho terapêutico, né? A constelação familiar, a barra de Axis, a terapia comunitária, são terapêuticas que ajudam também, com certeza, né? Agora, é sempre bacana, né? Você pode procurar essas terapêuticas, deve, inclusive, né? Antes que chegue num ponto insuportável, né? Que você não sabe mais o que fazer, procure, né? Mas, ao mesmo tempo, faça esse exercício com você, né? Perceba as pistas que estão em você mesma, né? Eu acho que é isso, assim, não procure salvadores, né? Procure pessoas que possam colaborar, mas para essas pessoas serem colaboradoras, você precisa ser o direcionador, né? A intenção tem que estar com você, isso é muito importante, né? Muito importante, para poder esse fluir saudável ir acontecendo naturalmente, né? Não tem jeito de não transformar, minha gente. A transformação, porque a vida é transformação o tempo inteiro, não tem jeito. Quem recusa a transformação é a própria pessoa. Às vezes somos nós, né? Só nós é que podemos nos recusar e ir produzindo mesmice, que atravanca e que provoca doenças, né? Adoecimento, frustração, ansiedade, depressão, tantas coisas, né? Desconfortantes e desnecessárias, né? Então, a nossa vida, o momento presente, ele é muito precioso, porque é o momento que você pode, né, que eu posso adquirir consciência do que está acontecendo e daqui para frente começar a desencadear outra marcha, outro ritmo, outro jeito de fazer. Peraí, isso eu não quero para mim, né? Sempre a partir
do momento presente. Cada dia um novo dia, né? Uma nova possibilidade. Tem uma história tão bacana que eu vi, quero compartilhar aqui com vocês, que é a história de um pai e uma filha que trabalhavam juntos num circo, né? E eles trabalhavam, se apresentavam nas ruas, né? Para as pessoas, assim, nas ruas, e essas apresentações, o dinheiro dessas apresentações, as moedas, o que eles ganhavam ali, dessas apresentações, é que era o sustento deles, desse pai e dessa filha. Era o trabalho deles, era esse, então, eles trabalhavam para comer, tá certo? E nessas apresentações, a demonstração que eles faziam é que o pai colocava uma escada na testa da filha e ele escalava por essa escada, tá certo? Então ela se equilibrava ali, mantendo o pai escalando na escada que estava junto do corpo dela, que saía da testa dela. É claro que tudo isso, que essa história que eu vou contar para você, essa fábula, ela pode estar relacionada a N jeitos que você faz da sua vida, a N jeitos, né? Mas aí você vai chegar às suas conclusões. Então, assim se fazia essas apresentações, esse tipo de forma de lidar com a vida foi por anos e anos, até que um dia o pai chegou para a filha e falou assim: minha filha, estou percebendo que essa nossa apresentação ela está muito perigosa, porque você está arriscada a cair, a não suportar o meu peso, a se machucar, a se quebrar, e aí, se acontecer alguma coisa com você, o nosso sustento vai ser prejudicado, o sustento de nós dois, nós dependemos um do outro. Então, eu estou achando que nós temos que parar com isso, e nós precisamos, a partir de hoje, cuidar mais um do outro. Então, nós não vamos fazer mais o que nós estávamos fazendo até agora. A filha ouviu o que o pai falou, pensou, aquietou, pensou e respondeu para ele: meu pai, você não devia me falar isso. Você não devia falar isso, porque você deveria me dizer que nós temos que atentar de cuidar, cada um de nós, de si próprio. Porque esse é o nosso sustento, nós nos garantimos dele. E se a gente cuida de nós mesmos, a gente vai se manter mais focado, a gente vai prestar mais atenção naquilo que a gente faz. Você em você e eu em mim. E com isso, nós vamos continuar ajudando um ao outro, mas a partir do autocuidado. Então, o pai pensou no que a filha falou e reconheceu: sim, você tem razão. Então veja só o quanto uma crença, estou citando isso como exemplo, né? Como uma crença, ela nos leva, né, para um caminho imediato, né? Que pode ser o caminho do medo, o caminho da angústia, o caminho da frustração, ou pode ser o caminho da realização, o caminho da construção, o caminho da expansão. Então, nem sempre a gente tem alguém que dialogue conosco sobre as nossas crenças. Às vezes nem a gente quer que ninguém fale a respeito.
A gente não fala às vezes nem com a gente mesma. Então, com esse movimento do fechar, né, do travar, as coisas se mantêm como elas são, né? Ou elas vão se destruindo num processo de autodestruição. Então, olha que bacana observar essa coisa, né? Eu achei muito bacana quando eu vi essa história e falei, não, eu quero levar isso para poder enriquecer essa ideia aqui, as coisas que eu dialogo com você. Thich Nhat Hanh, que é um monge budista vietnamita, né? Nem sei se a pronúncia será essa exatamente, mas ele é um guru, é um mestre maravilhoso, ele tem muitos livros, né, publicados, que nos ajudam a refletir, né? Ele diz assim: você precisa ser mais do que um observador de si mesmo. Você precisa ser um participante de si mesmo, né? Então, se observar é importante, mas mais importante ainda é você ter uma atitude de participação nessa observação, né? Então, quando ele diz, né, quando eu faço uma palestra, eu quero que essa palestra seja parte de mim. E as pessoas que estão ouvindo essa palestra também. Então, ele não vê três coisas: ele, a palestra e os participantes. Ele ensina para nós da importância de se ter uma mesma sintonia. Então, tudo é uma coisa só. Se você está centrado no que você está ouvindo aqui, no que eu estou falando e naquilo que você ouve, você está comigo nesse instante. Existe uma única força, né, que está em nós, em mim, em você e na câmera. Uma única força. Então, isso é a auto-observação, né, e a participação no movimento da vida. Ele diz ainda, né, quando um nadador está desfrutando as águas claras de um rio, ele deve se sentir nesse instante o próprio rio. Né? Quando a gente vê alguém desenvolvendo uma tarefa qualquer, né? Tanto melhor sai a tarefa quanto a pessoa se envolve naquilo, ela está centrada naquilo, né? Ela se dedica àquilo que ela faz. Então, a importância da atenção plena, né? Isso tem a ver com mindfulness, né? Então, que é a atenção plena, né? Às vezes a gente faz aqui alguns exercícios nesse sentido, né? Algumas vivências da atenção plena. A atenção plena começa na atenção que você oferece para você mesmo, né? Se observando, se percebendo e participando das coisas que estão acontecendo em você, seja através do movimento da mente, dos sentimentos, né, das ações, mas você está observando e participando de tudo isso. Thich Nhat Hanh ainda nos diz assim, que o sino da atenção plena é a voz de Buda, nos chamando de volta a nós mesmos, né? E que nós devemos respeitar esse som, esse chamado para dentro de nós. Nós temos que respeitar, oportunizando ficarmos em silêncio algumas vezes, né? Então, pararmos de falar e pararmos o movimento da nossa mente, na medida do possível, né?
pararmos o movimento da nossa mente. A contemplação, a meditação oportunizam isso, né? A gente entra pensamento, ao mesmo tempo que entra, a gente observa o pensamento, mas a gente não dá atenção para ele, a gente volta a atenção para outro lugar, né? Para poder o pensamento, da mesma maneira que ele chegou, ele vai. E aí a gente vai estabelecendo outras conexões, e a gente vai criando outras forças dentro de nós, forças que fazem com que o nosso sistema glandular se modifique, inclusive, né? Olha isso, né? A gente tem glândulas, né, que são pouco conhecidas no nosso corpo, né? Para que tem ações além do que a medicina conhece. E quando a gente começa a perceber isto, a gente vai criando outras possibilidades para a nossa vida, não é? Então, respirar conscientemente nos coloca em conexão com o nosso interior, né? Então, é uma forma. Respirar, a gente respira, todos nós respiramos, né? Mas é muito diferente quando você respira de uma maneira consciente. Quando você observa, sente o ar entrando, sente ele percorrendo o teu corpo, você acompanha o movimento dele, acompanha os movimentos musculares do teu corpo, né? E tudo muda, né, minha gente? Muda a digestão, muda o sistema imunológico, né? Muda o funcionamento intestinal. A partir do quê? Dessa observação e de exercícios respiratórios que se faz, né? A musculatura abdominal, ela gera um fluxo diferente de energia para todos os outros órgãos. Não é verdade? Eu não sei se você já observou isso, se você faz ou já fez alguns testes assim. São dicas tão preciosas, sabe, minha gente? Que, claro, fica para cada um poder testar isso, poder experimentar isso, é para cada um. Eu estou oferecendo para vocês um depoimento, não só como terapeuta, como mulher, né? As coisas que eu venho observando e que são capazes, rotinas, que são capazes de transformar uma vida, né? De oferecer qualidade de vida, né? Por isso que eu gosto de estar aqui com vocês, né? Compartilhando essas coisas. Então, uma forma de poder a gente se centrar, perceber o que está acontecendo é através da respiração, é através da meditação, que seja por 5 minutos, né? Não precisa se fazer meditação com horas prolongadas, né? Principalmente quem não tem essa vivência. Você começa com 5 minutinhos, né? E aí você vai vendo ao longo de um tempo o que vai acontecer, né? Você mesmo que vai ver. Mas são possibilidades, então, que nós temos de mudar padrões no jeito de ser, de pensar e de agir. E falando em expansão, em outros jeitos, em outras possibilidades, nós já estamos chegando aqui no finalzinho do vídeo, né? Então eu convido você para uma vivência. Vão comigo? Uma vivência, uma experimentação. Eu vou chamar aqui da vivência do auto-amor. A vivência da amizade plena. A amizade de você com você mesmo, né? Fortalecer esse laço íntimo de você com você mesma. Esse é o exercício. Tá bom, minha gente? Então eu vou te pedir para você encontrar um local confortável, né?
Se não for possível nesse momento, você volta depois nesse vídeo para você fazer essa experiência. Mas se você me assiste sem vivenciar, você não vai ter a menor noção do que poderá acontecer, né? A vivência, o interessante é passar por essa experiência mesmo. Depois, se você quiser me enviar relatos, né? Mandar o e-mail para mim, né? rosanecristineterapeuta@gmail.com. Fique à vontade para fazer isso, porque eu vou gostar muito de repente poder estar percebendo algumas formas, né, de como as coisas estão surtindo em vocês, né? Pode ser bem interessante. Eu me coloco à sua disposição, tá bom? Então, você encontra um lugar confortável, vai assumindo uma postura confortável, sentado, né? De preferência com a coluna ereta, com os pés no chão. Se você não consegue colocar o pé no chão quando está na cadeira, o pé fica suspenso, chega mais na pontinha da cadeira, né? Mais perto um pouco da borda, mantenha a sua coluna ereta, né? As mãos apoiadas na perna, né? Ou no braço da cadeira, mas mantenha-se ereto, coluna ereta, não cruze pernas nem braços, né? Então, procure uma posição confortável, vai fechando teus olhos. Se for importante se ajudar um foninho de ouvido, pega aí o teu fone do ouvido e coloque, né, para garantir uma intimidade, uma coisa mais particularizada nessa vivência, né? E você vai fechando teus olhos. Eu estou falando aqui para ganhar tempo, né, de você buscar esses materiais, de você encontrar esse lugar. E você vai fechando teus olhos e vai prestando atenção na sua respiração. Apenas prestando atenção na sua respiração, sem interferir. Observe a temperatura do ar que entra, observa o percurso do ar, observa até onde ele vai, se é na parte alta do pulmão, se é na parte média da costela, né? Ou se ele vai até embaixo no abdômen, né? Sente isso, percebe, só observa, né? Depois a exalação, como é que ela se dá, né? Se é tranquilo, se você consegue fazer esse movimento de inspirar e expirar tranquilamente, ou se sente alguma dificuldade, onde sente a dificuldade, apenas observe e deixe a tua respiração fluindo, dá atenção para ela, sente essa tua respiração. Normalmente a gente não dá atenção para ela, né? Agora é a hora de você dar atenção para ela. E aí perceba teus ombros relaxados, o teu peito aberto. Perceba os músculos da face relaxados. Solta a língua, solta a mandíbula, que existe uma tendência de nós travarmos, né? Favoreça esse relaxamento do teu corpo, porém se mantendo alerta mentalmente. Você ouve a minha voz e sente os teus movimentos. Observando a tua respiração. Se a mente devagar, se ela trazer algum pensamento, observe o que é
Apenas tome consciência do pensamento e não dê propagação a ele. Volte a atenção para a sua respiração. Deixe o pensamento ir no mesmo caminho que ele veio. Deixe ele retornar, mantendo a tua atenção na respiração. Sinta-se sendo a própria respiração. Exercite isso. Sinta-se sendo o próprio ar que entra, aprofunda e sai. Exercite um ritmo respiratório mais lento e profundo, que te seja confortável. Sinta esse conforto ao respirar, de uma maneira mais lenta e profunda. Quando você solta o ar, sinta o seu corpo relaxar. Exercite a entrega. Entregue-se ao vazio. Exercite entregar-se ao vazio. Quando você respira, sinta-se pleno, repleto. Quando você expira, sinta-se leve, no vazio e leve, repleto de leveza, de sutileza. Sinta isto. E repita mentalmente para você nessa hora: que eu me sinta livre de qualquer sofrimento. Que eu me sinta seguro e livre de qualquer sofrimento. Repita isso para você, sinta isso. Respirando e mentalmente repetindo isso para você. Que eu me sinta seguro e livre de qualquer sofrimento. Continue respirando no seu ritmo, num ritmo sereno, suave, profundo e tranquilo. E ainda repita para você: que eu me sinta tão saudável e feliz quanto possível. Que eu me sinta tão saudável e feliz quanto possível. Sinta isso. Sinta a força dessa pronúncia. Perceba o ar entrando e saindo, nutrindo. Sinta-se entregando-se e nutrindo-se. Repita ainda para você: que eu viva em tranquilidade e plenitude. Que eu viva em tranquilidade e plenitude. Sinta esse movimento respiratório do ar entrando e saindo, sem pressa. Essa é a sua respiração normal. Apenas deixe-se observar.
E aí você sente a força dessas palavras, se perceba na rua, andando mentalmente. Veja um desconhecido. Um desconhecido. Pode ser alguém das ruas mesmo. Um desconhecido. Não escolha, não. É esse aí que chegou logo na sua frente. Desse jeitinho. Coloque a imagem dele na sua mente e mentalmente ofereça para ele a frase: que ele se sinta seguro e livre de sofrimento, assim como eu. Que ele se sinta seguro e livre de sofrimento. Ele está representando todas as demais pessoas desse mundo ou desses mundos. Olhe para essa pessoa que está na sua mente e ofereça para ela essa outra frase. Que ele se sinta tão saudável e feliz quanto possível. Que ele se sinta tão saudável e feliz quanto possível. Sinta a sua respiração, a verdade da frase em sintonia com a sua respiração. Ainda mentalizando essa pessoa, ofereça para ele, para essa pessoa ainda a frase: que ele viva em tranquilidade e plenitude. Que ele viva em tranquilidade e plenitude. Então você tem a intenção para você, você tem a intenção para uma pessoa desconhecida, que representa todos os demais seres que habitam nesse planeta. E assim você vai prestando atenção na sua respiração, na força dessas palavras e desses sentimentos associados à palavra. Sinta isso, respire isso com tranquilidade, serenidade, convicção. Nesse instante você faz uma respiração mais profunda, e aos poucos você vai mexendo partes do seu corpo, mãos ou pés, suavemente, no seu ritmo. Pode se espreguiçar, se sentir necessidade. E volta para cá, abrindo teus olhos. E eu digo para você que você se sinta seguro e livre de todo sofrimento. Que você possa perceber a sua vida da maneira mais plena possível. Que você se sinta em paz e pleno em possibilidades. E nós nos encontramos aqui toda semana, cada vez com um tema diferente. Prazer imenso ter estado aqui na sua companhia. Grande abraço. Tchau, tchau.